E aí o nosso desafio de ser psicólogo humanista existencial não se resume ao consultório, à clínica. Apesar de ser a área que geralmente nós mais usamos as técnicas ou os conhecimentos dessa abordagem, ou dessas abordagens, né? Mas a minha preocupação sempre foi, enquanto psicólogo organizacional, e essa foi uma das minhas atuações preponderantes na minha carreira, o que a gente pode aprender com o potencial humano dos aspectos mais saudáveis, de possibilidades, de potenciais, que a gente pode desenvolver na área organizacional? Como que a área organizacional pode ser um polo de florescimento e de saúde do sujeito? Num processo, por exemplo, de Setembro Amarelo, que é o período que eu estou gravando esse vídeo para você, nós temos um desafio danado ligado ao autoextermínio. E a área organizacional não está neutra, pelo contrário, é uma das áreas que mais tem preocupado hoje em cuidar da saúde mental do colaborador, porque de fato ele está adoecido. A síndrome de burnout, que agora inclusive faz parte das doenças ocupacionais, ou outras demandas, são muito comuns na área organizacional. E que lugar é esse das organizações que nós estamos cuidando ou não do terapeuta na relação com o cliente, ou do cliente na relação com o meio, né, o gestor, ou as dinâmicas de socialização? Essa falta de suporte, essa falta de referência, ela começa a atrapalhar ou adoecer desde o processo de contratação, por exemplo, passando pelo processo de treinamento, de gestão de clima organizacional, no processo de desenvolvimento de colaboradores. Essa hierarquia, muitas vezes adoecedora da organização, nos leva a uma situação muito complicada, enquanto psicólogo, de favorecer ou não o processo de criatividade do colaborador. Nós sabemos que é uma premissa básica da relação de saúde no ambiente de trabalho que o colaborador consiga se sentir saudável, que ele consiga produzir a partir de quem ele é. Validar esse colaborador nas suas identidades, na sua construção significativa, naquilo que para ele é essencial, é importante. E as teorias humanistas existenciais fenomenológicas nos trazem isso como base. Me lembro que quando eu comecei a ser estagiário de psicologia, eu tinha que fazer um negócio chamado entrevista por competência. E todo mundo que tentava me explicar o que era uma entrevista por competência, de alguma forma falhava nessa tentativa. Porque o que é competência? Conhecimento, habilidade, atitude? Mas como é que eu devo fazer uma entrevista que de alguma forma consiga validar esses aspectos? E aí, em uma das minhas tentativas, eu descobri, por exemplo, que o processo de conhecimento, habilidade e atitude ao desenvolver uma competência pode ser acompanhado através de uma pergunta disparadora comum a um método fenomenológico. Uma pergunta possível seria: o que você mais gosta de fazer em relação à sua atividade profissional? Essa é uma pergunta disparadora. Como é para você atuar com esse ou aquele aspecto no seu desenvolvimento profissional? Essa é uma pergunta disparadora. Perguntas como essa, advindas do método fenomenológico, nos permitem fazer entrevistas melhores e a gente pode deixar o sujeito se apresentar não a partir de um padrão ou de um roteiro muito estruturado, mas a partir de quem ele é, de como ele se sente à vontade para se apresentar. Num processo de sofrimento do nosso colaborador em relação ao trabalho, o quanto a gente pode utilizar, por exemplo, uma aceitação positiva incondicional, que é uma premissa lá das teorias rogerianas, para acolher esse colaborador. Desenvolvendo, inclusive, o líder para que, de alguma forma, dê suporte a esse processo. No processo de aceitação positiva e incondicional, nós entendemos, por exemplo, que o colaborador está sempre tentando acertar. E, às vezes, erra muito nessa tentativa. Mas faz parte do processo, eu preciso acolher essa tentativa. Pensa um estagiário, por exemplo, no seu primeiro dia de trabalho, que ele chegou querendo cuidar da estrutura física dos equipamentos de tecnologia da empresa. E ele teve a brilhante ideia de jogar água no computador. Como é que você faz? Ele acabou de queimar, às vezes, um servidor que vale, sei lá, 20, 30 mil reais. O primeiro ponto que nos aparece é: vamos demitir esse moleque. Mas essa informação, ela não valida quem é esse sujeito. E em várias situações, mesmo que a situação peça um desligamento, eu preciso resgatar a intenção positiva. E dizer: ô fulano, na sua tentativa de cuidar dos equipamentos da empresa, você se perdeu no processo de entender como é que esse equipamento funciona. Não sabendo, por exemplo, que você não pode jogar água. E esse estagiário pode, às vezes, chorando, te responder: nossa, mas eu achei que poderia, porque o meu celular, por exemplo, é resistente à água. E eu posso lavar ele, por exemplo. Por que eu não posso jogar água nesse computador? E nessa dinâmica nós temos a chance de explicar para esse estagiário que ele pode perguntar.
que ele pode aprender comigo enquanto líder o tempo todo, que ele pode se desenvolver e quanto mais ele se desenvolver, melhores escolhas ele faz. Isso tem a ver com as premissas humanistas existenciais, de aceitação do sujeito, de como ele é e desenvolvimento das suas potencialidades a partir de uma dinâmica de acolhimento. Num processo de feedback, por exemplo, que é muito comum nas organizações e de alguma forma nomeado aí negativamente de feedcrel, nessa nossa relação de como dar devolutivas para o nosso colaborador, será que de fato nós estamos validando a tentativa dele de se satisfazer enquanto ser no mundo? Às vezes o colaborador, na tentativa de ser mais feliz na vida pessoal, ele quer sair mais cedo a qualquer custo. E ele esquece de fazer coisas importantíssimas em relação ao trabalho dele. E aí, numa sexta-feira à tarde, que esse colaborador, por exemplo, de um restaurante, tinha que verificar se todos os freezers estavam ligados, ele deixou desligado um freezer que tinha polpa de cupuaçu e de açaí. Polpa geralmente com valor agregado mais alto. Esse freezer descongelou, todas as polpas se perderam. Na segunda-feira, eu tenho a triste notícia, enquanto líder, que isso aconteceu em uma das minhas unidades. Qual decisão eu vou tomar? Como que eu posso resgatar esse sujeito no sentido de falar, fulano, fulana, eu entendo que você queria sair mais cedo. E eu entendo que de alguma forma você queria, sei lá, comemorar, confraternizar com seus pais, amigos, seu parceiro, sua parceira. Mas nessa dinâmica você acabou prejudicando a sua relação de trabalho. Quais outras escolhas você pode fazer da agora em diante que possam ser mais saudáveis? Como, por exemplo, pedir ajuda. Porque se eu tenho uma empresa, uma organização que é flexível nesse sentido, quando o sujeito fala que ele precisa sair mais cedo, eu posso negociar com ele ou com ela de alguma forma para que isso não aconteça. Ainda pensando nessa dinâmica de relação social, nós temos na teoria de campo, por exemplo, o fundamento de campo existencial, que é o lugar de onde esse sujeito ou para onde esse sujeito vai e se relaciona e quais são essas dinâmicas que podem adoecer ou favorecer o crescimento desse sujeito. Eu preciso, no contexto organizacional, seja ele das organizações do trabalho, empresas mesmo, ou lá na ONG, na igreja, ou qualquer outro lugar que eu esteja trabalhando institucionalmente, eu preciso conhecer que relações que esse sujeito tem para além da minha organização. Eu era estagiário, na verdade eu era professor de um programa de estágio em uma escola do ensino fundamental no interior do estado de Goiás e em uma das minhas conversas com um aluno, ele me disse que a mãe e o pai brigavam a noite inteira e ele não dormia. E ele chegava na escola e ia dormir sobre a mesa. Os professores tinham ele como muito desinteressado. E aí tem aquela conversa, né, que o psicólogo só sabe passar a mão na cabeça da galera. E não é isso. Mas nós, psicólogos, temos a responsabilidade de entender o que está acontecendo. E aí, ao acolher esse adolescente, né, um pré-adolescente, eu fui entender que a dinâmica dele de família era tão complicada que ele não conseguia dormir, literalmente. Nós chamamos o conselho tutelar, eles foram até a casa, entendeu que aquela casa não era agradável, não era suficientemente boa para deixar o adolescente ali, e ele foi conduzido à casa dos avós. A partir de então, o resultado dele começou a melhorar na escola. E claro, foi um desafio danado, que quanto tempo ele não aprendeu, porque ele não conseguia se manter acordado na aula? Que desafio que foi para esses professores ressignificar com essa criança, com esse adolescente. O que a gente está querendo dizer, e o que eu estou querendo dizer enquanto humanista existencial, é que não é fácil o processo, mas as teorias humanistas e existenciais nos permitem dar um valor e um respeito ao indivíduo que torna possível, não fácil. E esse processo de ser possível resgata a hombridade e o valor do ser humano. Num processo de gente sendo anulada por indicadores, e eu não estou dizendo que os indicadores não sejam importantes, eles são sim, mas eles têm que vir recheados de gente, têm que ter cara de gente. Nós, psicólogos, devemos ter um interesse genuíno por esse processo. O quanto que esses indicadores, por exemplo, podem anular o sentido da vida de alguém. Em um determinado momento da minha jornada, eu trabalhava em um ambiente que tinha 2 gerações na mesma recepção. Era uma recepção de hospital. E tinha 2 moças mais jovens, de 20 e poucos anos, e elas eram muito ágeis, e elas sempre lançavam tudo no sistema muito rápido, e tinha uma digitação, assim, impecável. E elas diziam o tempo todo, como nós somos melhores do que a senhora fulana, que é lenta, ela demora demais para responder as coisas. E aí a gente foi, em outro momento, rodar uma pesquisa de satisfação dos clientes. E você sabe quem ganhou a pesquisa de satisfação dos clientes? A senhora lenta, porque a senhora lenta era cuidadosa, principalmente com os idosos, que era o público maior do nosso hospital.
se perguntou quais são as métricas que nós estamos colocando na dinâmica de interação com o nosso colaborador, por exemplo? Ou com o usuário do nosso serviço? Será que realmente nós estamos compreendendo o fenômeno que se apresenta, como ele se apresenta, ou a gente está pegando um monte de regra que nós já temos a priori aí e jogando lá dentro? E mais, se você trabalha já na área organizacional ou nas instituições, se tem uma coisa que a gente aprende nesse processo é o famoso rebolar, ou dar um jeito, ou, usando um termo técnico, ser flexível e adaptável a essas situações. E você quer abordagem melhor para nos ensinar a ser adaptáveis do que as teorias humanistas existenciais? Afinal de contas, para nós humanistas, todo movimento é movimento de saúde. O que a gente não pode é enrijecer, se limitar às possibilidades. E aí pensar nisso é uma cooperação conjunta entre as várias abordagens para resgatar aquilo que há de melhor no sujeito para uma dinâmica cada vez mais respeitosa e acolhedora nas relações institucionais. Perpassando, por exemplo, questões de política pública, legislações, dinâmicas de socialização em relação à interação do meu núcleo social com os outros núcleos sociais. Como que a gente pode fazer novas parcerias? Lá na área comercial, por exemplo, como que as teorias humanistas existenciais podem ajudar a gente a cuidar da área comercial? Vou te dar um exemplo muito simples. Às vezes tem alguém no comercial que é muito bom de conversa, papeia mais como da cobra, mas é ruim de sistema, é ruim de processo, e geralmente é assim. E aí a gente fica colocando esse vendedor, que às vezes é muito bom na comunicação, para ficar preenchendo um monte de planilha, um monte de tabela. E numa dessa, se anula a capacidade dele de vender. E aí, ao mesmo tempo, tem um outro vendedor que não é tão bom de comunicação, mas é ótimo de sistema. O Customer Relationship com o cliente, né, o CRM, o núcleo de comunicação dele com o cliente está muito bem abastecido. Tudo funcionando a mil maravilhas. Mas vender que é bom, muito pouco. E aí, nessa dinâmica, a gente pode, por exemplo, remanejar esses colaboradores no contexto organizacional e aproveitá-los, a fim de que o bom vendedor vá vender, vá se comunicar. E a pessoa que gosta muito de sistema, de suporte administrativo, vá dar suporte a esse processo. Olha que bacana, nós conseguimos explorar então as teorias humanistas existenciais na área organizacional. Lá no lar dos idosos, como é que a gente pode pensar num ser de possibilidades aos 80 anos? Como é que a gente pode resgatar o interesse em viver, em executar novos projetos nesse cenário? Num abrigo de crianças que são órfãos, por exemplo, o que a gente pode fazer a partir das teorias humanistas existenciais provocando esses sujeitos a boas escolhas? A nossa preocupação aqui é justamente essa, gerar engajamento, pertencimento, validação e acolhimento desse sujeito enquanto ser no mundo, a partir das suas questões de beleza, bondade, possibilidade, liberdade, escolha e responsabilidade, que são as bases das nossas teorias.